Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E hoje eu venho tocar num ponto que muito pouco vem sendo comentado, em todos os aspectos. Seja nas redes sociais, seja nas reuniões, nos encontros, né? Não importa qual segmento. O problema endividamento do produtor rural vem sendo desprezado demais. O nível de preocupação com relação a essa realidade deveria fazer com que esse assunto fizesse parte das mesas de reuniões em todo o Brasil. Deveria ser o assunto principal desde o governo federal até as secretarias de agricultura. Por que eu digo isso? Porque em 2019 eu já vinha tratando sobre esse assunto através das redes sociais, dos grupos, né, que nós fizemos parte. Tanto é que em 2020 eu lancei esse livro, o Manifesto A Mudança na Gestão do Agronegócio Brasileiro. Lá na página 110 eu falo sobre o endividamento do produtor rural brasileiro e a necessidade de um projeto de securitização. Inclusive eu fui a Brasília representando uma classe produtora para tratar sobre esse assunto, né? Quando eu lancei esse livro, eu entreguei para o Paulo Guedes, o então ministro da Economia na época. Nós começamos a trocar mensagens pelo WhatsApp. E nesse meio tempo entra a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, solicitou a minha ida a Brasília. Eu fui, levei propostas como ela pediu, falamos sobre o nível de endividamento, mas na época foi tratado até com um pouco de desprezo e desconsideração. Um assunto preocupante que depois eu segui tratando, inclusive eu nas minhas redes sociais tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal do YouTube, onde eu busco, seja com professores de universidade, ex-ministros, enfim, autoridades que se dizem representantes do agronegócio, que viessem a público mostrar para nós onde existe a viabilidade no setor do agronegócio hoje. Governos, Ministério da Agricultura, Conab, gostam de falar muito sobre representatividade do PIB, balança comercial, safra recorde, os mesmos assuntos de sempre, mas não têm coragem de falar como que está sendo resolvido ou como está sendo proposto, como está sendo identificado, tratado, os problemas que acontecem dali para trás, que é a falta de viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial, junto principalmente ao setor primário brasileiro. São inúmeros os pedidos de recuperação judicial. O endividamento do produtor rural brasileiro aumenta e aumenta muito. Logo eu vou passar para vocês alguns valores. Então não existe viabilidade. Mas, em contrapartida, tratar desses assuntos finais traz para nós brasileiros um cenário de que o agronegócio está vivendo seus melhores momentos. E isso não é verdade. O alto custo de produção tem uma grande representatividade no preço das commodities. Tanto a agricultura como a pecuária não está conseguindo se solidificar, não em termos de maior rebanho do mundo, maior volume de grãos exportados. Isso esconde um desespero muito grande que muitos produtores rurais endividados estão vivendo. E quais as propostas que surgem, né, do atual governo? Surgiu até linha de crédito dolarizada por esse então ministro da Agricultura patético que nós temos. O prolongamento de dívidas não é proposta, é insanidade. Se eu não tenho viabilidade na minha operação, prolongar dívidas sem apresentar uma proposta que garanta a viabilidade, e a viabilidade está ligada à margem de lucro e lucratividade, não adianta. Eu só estou conduzindo esse produtor rural cada vez mais para um nível de endividamento que ele não vai conseguir mudar esse cenário. Entregar as terras para os bancos, que são dadas como garantia, voltar para os grandes centros urbanos. O nível de abandono do setor primário é muito grande há muito tempo. O produtor rural não aguenta mais. E aí o que acontece? As propostas, né, indecentes, vamos dizer assim, de leiloar terras brasileiras para o capital internacional, até a proposta daquele senador insano, o Irajá, lá do Tocantins, uma proposta que eu não sei como foi aprovada em primeira instância em Brasília, onde até 25% de terras de municípios, e nós não somos idiotas ao extremo de não entender que 25% de terras de municípios vai se tornar 25% do território nacional. Estariam dentro desse projeto
aptas a serem vendidas para o capital internacional. Então, tudo está sendo preparado, tudo está sendo montado para quebrar cada vez mais o setor primário, que é o grande responsável pela produção de alimentos, o único, e todos esses fatores, em cima de alta carga tributária, em cima de custos altos, somados aos outros que existem, é o que faz com que o preço dos alimentos chegue no mercado nos valores que estão chegando. Aí o governo, a partir de reuniões sem um fundamento específico, lançou hoje, ou foi ontem, definitivamente a proposta do projeto para zerar a tributação sobre os alimentos que entram no Brasil. Segundo ele, o governo, uma ação dessas vai fazer com que o preço dos alimentos no Brasil caia. Proposta indecente, enganosa, mentirosa, que não vai dar certo. Nenhum país no mundo tem condições de suprir a necessidade que o mercado interno brasileiro tem, em termos de volume, para poder impactar os preços imediatamente. Nem a médio e nem a longo prazo. O Brasil tem que tratar do problema aqui dentro, das fronteiras para fora. Se esse governo tivesse responsabilidade e quisesse resolver o problema, e existiria uma proporção sobre o que eu vou falar agora, zero os impostos sobre o agro. Zero os impostos sobre o agro. Trata o endividamento, perdoa as dívidas, faz o ciclo funcionar como deve. Faz o ciclo funcionar como deve, oferece propostas reais e verdadeiras. Parem de enganar o povo brasileiro que acha que o produtor rural está ganhando muito dinheiro. Perdão das dívidas, zera a carga tributária sobre insumos, sobre máquinas agrícolas, sobre implementos. Faz a roda girar no campo novamente com viabilidade. Vamos tornar o produtor rural capitalizado, competitivo, e não nos preocuparmos a cada ano querer lançar o maior plano safra que chega lá no meio do ano já não tem mais dinheiro para sustentar aquilo que foi prometido. São inúmeros os problemas que nós vivemos, mas o governo não tem capacidade e competência para resolver. Apresenta oratória política, já pensando nas eleições de 2026 e não resolve o problema. E aí eu digo, vamos lá. Como eu falei, pequenos, médios e grandes produtores estão num nível de endividamento muito grande. Já houve até redução no ano passado de acesso ao crédito devido ao alto endividamento. Indústrias do agro estão financiando o produtor rural. Então, de acordo com dados extraídos do Sistema de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, em maio de 2024, o endividamento do setor estava em 706,8 bilhões de reais. 706,8 bilhões de reais. Aí nós temos crédito de custeio, de investimento, de comercialização, cooperativas, enfim, endividamento, porque não tem viabilidade. E fica aqui o desafio. Chamo qualquer um para vir provar para nós, para mim pessoalmente, que eu estou errado, enganado, que existe viabilidade do agro. Não adianta buscar pontos específicos. O agro é Brasil. O agro é Brasil. Não adianta querer se agarrar em pontos específicos para dizer que está tudo muito bem. Eu quero que ministro da Agricultura, o tal de Rui Costa, o Edgar Preto da Conab, secretários de Agricultura mostrem viabilidade. Caso contrário, boca fechada e vamos trabalhar para resolver o problema. Então, 706,8 bilhões de reais é o endividamento. O valor estimado da safra 24/25 foi 1,31 trilhão de reais, ou seja, o endividamento já está em 54% do valor total da safra. É um absurdo. O governo dizer que subsidia o agronegócio é uma estupidez muito grande e tem pessoas que acreditam nisso. E não é somente o produtor rural. Grandes indústrias do setor, gigantes indústrias do setor estão pedindo recuperação judicial semanalmente. Os pedidos só aumentam, só que esse assunto não é tratado. O governo não traz esse assunto à tona, porque aí iria mostrar a realidade que eu, Celso Ricardo, venho falando há muito tempo. Ou nós mudamos as nossas atitudes com relação a isso, ou nós vamos quebrar o setor que faz essa engrenagem maior da economia girar, e aí nós vamos ver realmente o nível que o Brasil vai chegar em termos de oferta de alimentos, em termos de preço de alimentos e em termos de sustentabilidade econômica. Um povo que está com poder de compra cada vez menor e um agronegócio que vem sendo destruído cada vez mais ano após ano.